Bom dia, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, entre 11 e meio-dia, temos encontro marcado com você na tela da Band. E hoje vamos repercutir a saída de Luiz Felipe Scolari do Grêmio. Já aconteceu há alguns dias, mas segue repercutindo. A derrota do Internacional para o Santa Fé por 1-0 em Bogotá, reverte, não reverte, foi a partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América. E, obviamente, que vamos projetar os jogos da dupla Grenal no Brasileirão. Os dois jogos hoje, neste sábado, Internacional, 6h30 da tarde ou 6h30 da noite, como queiram, joga contra o Vasco lá no São Januário. E o Grêmio, às 9 da noite, diante do Figueirense, aqui na Arena, precisando ganhar. Conosco no programa, Alexandre Limeira, vice de administração do Internacional, faz um brilhante trabalho, um trabalho revolucionário à frente da administração do Internacional. O ex-diretor de futebol do Grêmio, Omar Selaimen, de passagem fulminante pelo futebol do Grêmio. E o narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes FM 94,9 e AM 640. Alguns vão achar que eu estou exagerando, mas a nossa audiência mais do que dobrou nessa semana em relação ao que era anteriormente, só em AM 640. Agora também em FM 94,9. É um período de adaptação, mas os ouvintes estão gostando. O som é límpido, cristalino, pega em várias frentes do Rio Grande, você que está me assistindo, onde o nosso som da AM não chegava ou chegava mal. Claro que a amplitude modulada vai mais longe, mas às vezes algumas barreiras, como montanhas e tudo mais, serra a Bandeirantes 94,9 com um som mais claro para você. Limeira, torcida do Internacional foi esperar o time no aeroporto. É um bom prenúncio, o torcedor continua acreditando, ingressos praticamente esgotados, embora hoje tenha o jogo do Vasco, mas já vamos falar um pouco desse jogo de quarta-feira, quando o Internacional precisa, não de uma virada histórica, mas vai de novo ter que se esforçar ao máximo. Bom dia. Bom dia, Rec, bom dia a todos. É um grande jogo, né? Nós vamos enfrentar o Santa Fé, assim como enfrentamos LDU em 2006, que saímos derrotados no primeiro jogo e dentro do Beira-Rio revertemos. Fomos derrotados para o Banfield em 2010, dentro do Beira-Rio revertemos, 2 anos que marcaram com títulos. Então a torcida do Inter está mobilizada, está fechada junto com o grupo de jogadores. Tenho certeza que vai lotar o estádio, vai empurrar o time para a vitória e ela vai jogar junto, tenho certeza, mais do que assistir o jogo, ela vai participar do jogo. Mas foi bem ajustadinho, né? Tanto contra a LDU quanto contra o Banfield. Você acha que vai ser assim de novo, bem ajustadinho? Foi 2-0 contra o Banfield, lá tinha sido 3-1. Contra a LDU tinha sido 2-1 para a LDU lá. 2-0. 2-0 aqui. Bom, 1-0 já daria, né? Já daria. Mas vai ser ajustadinho, porque são grandes jogos, né? E isso que a torcida, a gente vê ela indo aos estádios, frequentando, porque o que ela quer é exatamente isso. É grandes jogos. E o Internacional tem proporcionado, as pessoas estão vivendo essa Libertadores como muito tempo não vivia. E isso que a gente vê bacana. E a gente vê o resultado disso nas vendas dos ingressos, nas associações, de ver o torcedor mobilizado. E isso é o que a gente vê de importante no futebol. Tivemos na quinta-feira à noite, quando chegamos, mais de 400 torcedores no aeroporto, incentivando, cantando, mostrando para os jogadores e para a comissão técnica que estão fechados com o grupo, estão juntos e vão atuar juntos na próxima quarta. O Selaimen assumiu o futebol do Grêmio junto com o Rui Costa, se não estou enganado, quando assumiu o presidente Fábio Koff. E parecia ali um dirigente moderno, com ideias novas e tal, mas não conseguiu engolir Vanderlei Luxemburgo. Foi mais ou menos por aí, ou esse é um pedaço só da história? Você se decepcionou com o futebol? Porque muitos falavam, o Selaimen esse conhece tudo, ele sabe tudo, já chegou com listas, já chegou querendo mobilizar, e logo em seguida o Selaimen disse, não, isso não, nesse momento não é para mim. Bom dia. Bom dia, Rec. Não, acho que... Já conhecia o Zé Aldo? Não? Já conhecia. De outros carnavais, né? De outros, Não, já passou 2 anos isso aí, né? E a razão por que eu saí, eu tinha que explicar para o presidente Fábio na época, já foi tudo resolvido e é melhor deixar assim. Mas o doutor Fábio era seu grande amigo, né? Assim como o Fabinho também. Muito, sou muito. E espero que o doutor Fábio melhore bastante aí para conviver com a gente mais um bom tempo aí. Lhe preocupa o futuro do Grêmio? Ou o presente? Muito. Muito. Não gostei do que
aconteceu agora, nessa semana, com o Luiz Felipe, achei errado. Mas vamos ver se a diretoria tomou a atitude correta. Você acha que finalmente o presidente assume o comando de todas as ações ou deveria ter assumido antes mesmo com a presença do Filipão? Porque agora o que se conjectura é isso. Olha, também tinha que sair o Filipão para que o presidente pudesse ter todas as rédeas bem tomadas. Olha, Rec, eu custo acreditar que o Luiz Felipe seja um problema para o Grêmio, né? E se ele tomou alguma atitude que fosse além da de treinador, esse espaço foi deixado. Ou ele foi obrigado a tomar certas atitudes. Agora, eu sempre acreditei que a melhor opção para o Grêmio como treinador fosse o Luiz Felipe. E espero que o meu pensamento esteja totalmente errado. Mas eu não gostei do que aconteceu. Não vê coisa melhor? Não vejo. Zé Aldo. Bom dia, telespectadores. Rec, eu tenho uma curiosidade com o Limeira. Você narra esse fim de semana, Zé? Sim. Narra o jogo Não, do Rio? os jogos de hoje não, narra o jogo de amanhã. Ah, tá. Vamos fazer um serviço especial amanhã. O Internacional, a notícia... Acho que colocaram no tubo, é isso? Tá te queixando, tá te queixando publicamente. Não, ao contrário, eu sou muito agradecido aqui à Rede Bandeirantes. Quarta-feira eu vou narrar o jogo no Beira-Rio, que é o principal jogo do ano. Não tenho queixas de alguma. Não é que a notícia é que o Inter vendeu em 3 horas todos os ingressos colocados à venda para o seu torcedor. A pergunta é, mudou o sistema de venda de ingressos? O que nesse modelo de comercialização dos ingressos foi alterado que se agilizou tanto a venda? Bom, Zé, o Internacional, primeiro, fez investimentos tecnológicos, né? E a gente já teve alguns clássicos, grandes jogos no passado, que esses sistemas de vendas não conseguiram aguentar toda a procura, né? Então a gente já fez investimentos e cada vez mais temos investido para facilitar o torcedor que quer comprar e quer comparecer a esses grandes jogos, né? Parte também o novo Beira-Rio. Nós temos nas áreas ali administradas pelo Internacional uma quantidade de sócios que tem lugar garantido, que exercem a sua garantia, a sua presença através do check-in, e esse check-in já estava aberto desde domingo, após o jogo do Avaí. Então nós já tínhamos, quando começamos as vendas de ingressos, nós já tínhamos mais de 25 mil das pessoas que têm lugar garantido, que são os que têm cadeiras locadas e também os que exerceram pelo check-in a sua condição de ir. Então a gente já parte com uma quantidade muito grande de pessoas garantidas no estádio quando começa a venda para o sócio com 50% de desconto. Então por isso que a gente conseguiu nesse curto espaço. Mas vale lembrar que os ingressos estão esgotados nas áreas na inferior, na superior, nas cadeiras, que é administrado pelo Internacional, mas as áreas VIP seguem, né? que é a área administrada pela nossa parceira, pela Abril, que tem as cadeiras VIPs, os camarotes, skybox, são valores um pouco mais caros, mas seguem a venda. Limeira, quando você anuncia a renda, obviamente que você anuncia a parte do Inter e a parte da Abril, depois a divisão. Quantos por cento fica mais ou menos para o Internacional da arrecadação, já que os valores maiores são dessas áreas VIPs? Dá para dizer que é 80%, 70%, 90%? O que acontece? O Beira-Rio, dos 50 mil capacidade do novo Beira-Rio, claro que tem a divisão de torcida, com as questões de segurança. 40 mil do Inter? 40 mil do Internacional. E o restante são das áreas Então 20% VIPs. normalmente é da... Mas eles acabam, por serem valores mais caros, né? Principalmente camarotes skybox ali não tem vendido todos, em todos os jogos. Então acabam vazios, então eles acabam não consumindo. Quer dizer que de 1.800.000 deu a renda, digamos que 300 fique para a parceira e 1,5 milhão para o Internacional, sem descontar os impostos. É um bom número, Lógico que também as despesas da área do Internacional altas. São maiores, porque é a quantidade de porteiros, de seguranças, da parte de sanitarista, todos que têm em torno da área do Inter, as despesas são maiores. O sonho de consumo é administrar todo o Beira-Rio? É um sonho, né, que o Internacional, mas o meu sonho mesmo é ganhar o Tri da América. Não, isso aí não. Me perguntaram ontem... Sonho de um, pesadelo de outro. O teu sonho... Você vai me estar até de luto já. Não. Sabe, Rec, perguntaram ontem... Porque o Tri da América é colocar o Inter à frente do Grêmio na Copa Libertadores. O Internacional quer bater o recorde de público. O recorde do Novo Beira-Rio ainda é do Argentina e Nigéria.
43.200. Mas agora vai bater. E o último jogo contra o Atlético deu 42.800, muito próximo. E eles disseram, pô, teu desejo para a quarta é bater o recorde? Não, o desejo para a quarta é eliminar o Santa Fé. Aí pode ir 15 mil pessoas que estavam... Claro, essas 15 mil interferirem no resultado. Mas Oliveira, tenho certeza que vamos passar da casa dos 40, estaremos bem próximos. Deixa ele concluir, Zé. O sonho que pode se realizar, o Inter pode comprar essa parte da administração? Nós temos um ótimo relacionamento com a parceira, nós temos conversado com eles e ajudando ao máximo, né? E isso tenho certeza que as pessoas que estão frequentando o Beira-Rio já viram aquelas áreas VIP com maior frequência do que no ano anterior. Nós temos ajudado eles a trabalhar na gestão do estádio. O Internacional é especialista na gestão do Beira-Rio. Os próprios meios de comunicação, Claro, quer queiram, quer não, eles são obrigados, não, mas os outros meios também, tem que anunciar que só tem ingresso VIP, acaba também projetando Abril. Né? Também projetando, e ao esgotar a opção única da Abril, e também estão na área, nas 5 mil cadeiras, trabalhando com melhor preço. Mas o Inter é especialista na gestão do seu estádio. Vocês ajudam na divulgação. Então, acredito que quanto mais o Internacional se aproximar da gestão de todas as áreas, é melhor para todos. Diga, Zé. Essa política inflexível de vender os Skybox, por exemplo, por um preço altíssimo, não tem como flexibilizar isso para possibilitar que efetivamente o estádio seja lotado na sua plenitude? Porque, ao que sei, e quero que tu me corrija se eu estiver errado, o Skybox ele é vendido à unidade e nessa unidade tem espaço para mais de um torcedor. E para cada torcedor o custo é de R$400. Essa política está... Nós conversamos sempre com a parceira. Está aberta a mudanças? Temos conversado e eles têm mudado, têm feito descontos, têm feito pacote para empresas, eles têm trabalhado nesse sentido, né? Mas também o Inter tem demonstrado nas suas áreas, e ao ver o alta média de público que temos conseguido esse ano, é reflexo. Nós fizemos agora o lote promocional, algo que nós todos sabiam como funcionava em shows, em grandes eventos, trouxemos para o futebol esse ano. Veja, nós conseguimos agora, por exemplo, no Inter de São Paulo, que já está aberto às vendas, né? E por causa do tamanho do Inter de Santa Fé, ninguém está falando do Inter de São Paulo ainda, grande jogo. Tu quer que alguém compre ingresso para o Inter de São Paulo? Já temos ótima venda com lote promocional a R$30, consegue haver um grande jogo como o Inter de São Paulo. Né? Então... Quanto mais cedo o torcedor compra, mais ele se habilita aos ingressos mais baratos. Nós já estamos com todos os jogos até julho no Beira-Rio já estão abertos à venda, né? E incentivando com o lote promocional. Então são políticas que a gente vai fazendo. Essa compra é por internet? Pela internet, mas também presencial no estádio, mas a grande maioria pela internet. Por isso que não é exagero quando eu apresentei como um processo revolucionário de administração. Não que antes já não fosse feito muitas coisas boas, mas o Limeira entrou já entrando, né? Nós estamos trazendo as coisas boas que a gente vê em todos os lugares. Essa do lote promocional. Qualquer um que já foi em show sabe que tem a parte do lote promocional. A gente trouxe para o mundo do futebol. Aí está certo. A própria questão da torcida mista. Nós também víamos, né, um desconforto. Todo mundo estava fazendo. Faltava alguém chegar e fazer o projeto. Tanto quando fala a ideia é tua, eu digo, olha, conheço umas 30, 40 pessoas que tiveram a ideia que estavam incomodadas. Um comportamento estava acontecendo no Clássico Grenal. Né? Então, tem uns 30, 40 pais dessa ideia, e a gente chegou e formatou esse projeto e apresentou para o Ministério Público, a Brigada Militar. Então, eu acho que falta isso, de ter coragem de fazer as coisas. E isso inclui na tua pergunta, Zé. As questões das áreas VIP, dos camarotes, o problema não é no Beira-Rio. O problema é no Maracanã, é na Arena, no Grenal final também estava vazio. Dois? Né? Do Grêmio. Dois camarotes. Da área do Grêmio também estava com bastante espaço. É problema no Mineirão, no Maracanã. Então, esse conceito que achavam alguns que após a Copa do Mundo ia entrar no futebol brasileiro não foi realidade. Então, tem que parar e tem que repensar mesmo. Porque ele ficar vazio acaba sendo prejuízo para todos. Omar, o Filipão significava para o Grêmio uma esperança de um up, que se viu depois não viria. Para ter um mínimo, que é o que o Grêmio quer, para fazer a travessia, como tem dito o presidente, é melhor economizar ou seria melhor não arriscar, porque para ter o mínimo já serviria, o Filipão já daria conta do recado? Porque ou você prevê que possa haver em determinado momento, mesmo no meio da crise financeira, sem ter a administração da Arena, possa surgir esse up, quase que num lance de mágica. Não, eu não acredito em lance de mágica em absolutamente nada. Eu acho que no período que o Luiz Felipe ficou no Grêmio, ele não conseguiu montar o time e nem os resultados vieram. Né? Isso aí é inegável, basta tu ver o Grêmio em campo.
Foi falta de imaginação do Agora, essa demissão dele, nesse período, no início de Campeonato Brasileiro, com um grupo não afirmado, com os jogadores do Grêmio que não dão confiança para a torcida, tu perde exatamente a tua maior figura, quer dizer, pode trazer algum problema num campeonato tão difícil como o brasileiro. E eu espero que o Grêmio não passe por isso. O Rui Costa, como é que você analisa? Um Trabalho dirigente que tem pouca imaginação, pouca criatividade, fez o que pôde. No começo o Vanderlei atrapalhava, porque o Vanderlei se metia em tudo. Até tem uma lenda, não sei, uma lenda não, uma história. É lenda ou não é lenda? Que você apresentou uma lista de 40 nomes e o Vanderlei meio que desconsiderou a lista, ou nem discutiu contigo, e essa foi... Não, primeiro, pois é, mas aí era primeiro, quando o Dr. Fábio se lançou a presidente do Grêmio, ele me chamou lá, a gente mais ou menos esboçou um time para o Grêmio ia disputar Libertadores na época, e lá, em cada posição, se não desse para contratar aquele, tinha 2 ou 3 ou 4 posições. Isso eu fiz com o Dr. Fábio. Agora, que era, se o Dr. Fábio passou essa lista para o Luxemburgo, eu não sei. Agora, como é que eu vou te explicar, Rec? Se eu quisesse um jogador, é que eu fiquei muito pouco tempo, né? Eu não me interesso se é o Filipão, o Luxemburgo, o avó do Badanha. Esse jogador já está no Grêmio. Ele que escalasse ou não. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, como era presidente... Mas ele escalasse ou não, tinha o Kleber. Quem? Ele escalasse ou não, tinha o Kleber, tinha o Edinho. Não, mas o Kleber já estava lá, né? Sim, eu estou dizendo... Não, mas tu coloca o jogador no grupo e o treinador faz a parte dele, que é treinar. O treinador treina, o dirigente dirige e o jogador joga. Deve ter uma conversa entre todos. Agora, quando um interfere no trabalho do outro, aí dá problema. O começo da pergunta era o Rui Costa. O que tem o Rui Costa? Não, como é que você adjetiva, como é que você analisa? Eu falei muito pouco com o Rui Costa. Mas você sabe tudo lá de dentro. Mas eu prefiro não falar sobre ele. Ah, bom, então tá. Um direito. Você não é simpático ao trabalho que ele realiza? Não estou falando da pessoa, estou falando do trabalho. Porque está colando no Rui uma imagem de um profissional executivo de futebol que não ganhou nada até agora. Não, mas ele não ganhou. Isso aí não é contra ou a favor ao Rui Costa. Basta tu ver, desde o tempo que ele está no Grêmio, contra fato, tu não pode ir contra a realidade do que aconteceu. Ele disputou 2 ou 3 campeonatos gaúchos, disputou 2 brasileiros. Não, nós não conseguimos título. Mas não é ele, é o Grêmio, né? Agora, o presidente Fábio ficou 2 anos com ele, deve ter gostado do trabalho dele. O Romildo está com ele até agora, deve ter gostado. Quem não pode gostar é a torcida, porque os resultados não apareceram. Tem que perguntar para o presidente e para o anterior por que ele ficou todo esse tempo. Você acha que o Cristo foi o Filipão? Sim, com certeza. Com certeza. Ainda mais o que deixaram transparecer o motivo que o Luiz Felipe tenha saído do Grêmio. Pois é, daqui a pouco. Eu não acredito nisso aí. Nós vamos recuperar no próximo bloco, depois do intervalo. Mas só antes de tudo. Mas agora, pelo que se falou, está tudo resolvido, né? Botaram exatamente o problema do Grêmio para a rua e agora deve caminhar tudo bem. Se não caminhar tudo bem? Bom, aí tem que responsabilizar quem tomou essa atitude. Muito bem. A seguir, nós vamos repercutir exatamente isso, desse ponto. A saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos falar da derrota do Internacional 1-0 para o Independiente Santa Fé, lá em Bogotá, pela partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América. E também vamos falar aí o Internacional com o Nilmar no Rio, com a volta do Jefferson, o Grêmio ainda com os meninos, com o técnico interino. Nós já voltamos. Namoro é reciprocidade. É compartilhar momentos, entender os sentimentos, dividir gostos e opiniões com liberdade. É ter alguém que te impulsione a ser uma pessoa melhor. Namorar é ter a certeza de que 2 pessoas tão diferentes podem ser felizes juntas, enquanto houver verdade e amor. 12 de junho, Dia dos Namorados. Uma homenagem. Band. Eu gosto de arroz
arroz, feijão. Eu gosto de jogar futebol. De ir na praia. Gosto de tocar. Gosto de fazer bordado. Pessoas com deficiência podem ter uma vida como a sua. A diferença é que elas precisam do trabalho da APAI. E a APAI precisa de contribuições para continuar ajudando o Isaías, a Anabela, o Douglas e muitos outros. Procure a APAI da sua região e colabore. Qualquer ajuda é bem-vinda. Tchau! A notícia não para nunca. Para você saber tudo o que precisa para ter um bom dia. Por isso que de segunda a sexta, às 6 da manhã, a gente está no ar com o Jornal Band News aqui na Band. Jornalismo em cima da notícia. Direto de onde ela acontece. E se você quer informação 24 horas ao vivo, tem o canal Band News. Consulte a sua operadora e assine. Band News, porque a notícia não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para, não. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela do Timaço da Bandeirantes. Conosco no programa Alexandre Limeira, faz um grande trabalho como vice de administração do Inter. Ex-diretor de futebol do Grêmio, Marcelo, com grandes ideias também. E o narrador José Aldo Pinheiro da nossa rádio Bandeirantes, agora FM 94.9 e AM 640. Quando ainda falava pra gente, e foi em coletivo, então por isso eu vou usar essa imagem devidamente autorizada pela nossa direção, quando anunciava a saída do técnico Luiz Felipe Scolari, o presidente Romildo Bolzan Júnior, que não fala mais momentaneamente para o Grupo Bandeirantes, comentou a saída do Filipão, ex-técnico tricolor. Porque o Luiz Felipe, se há alguém experiente no futebol brasileiro e mundial, é o Luiz Felipe, né? Ele teve as suas avaliações, teve as suas motivações, teve as suas conclusões. E ao concluir, entendeu que o melhor seria para ele e também para o Grêmio. Acho que ele avaliou as duas coisas de uma maneira muito clara para ele, no seu convencimento. Avaliou que seria de bom alvitre, seria importante a saída dele. Ele acha que contribuiria tanto do ponto de vista pessoal da sua situação, como também na questão do clube. A sua saída seria o melhor caminho. E ele o fez. Acho que essa é uma questão. E o Grêmio, claro que tem situações de avaliação de outros treinadores e vai trabalhar a partir de hoje à tarde intensamente nesse sentido. Mas nós não temos nenhuma situação de contratação, nenhuma situação de avaliação, nem tampouco conversas mantidas com qualquer treinador. Eu acho essa é uma questão extremamente importante porque eu tenho absoluta convicção que o elenco do Grêmio ele dá muito mais do que propriamente deu, pelo menos nesse início de campeonato. E dá muito mais do que deu também no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele esteve numa posição, chegou a estar próximo ao final, a terceira colocação, principalmente depois daquela vitória do Grenal e depois daquela vitória sobre o Criciúma, ele esteve numa posição de terceiro lugar. E o Grêmio fez uma política de renovação, de reestruturação de plantel. E no primeiro momento parecia difícil, mas chegamos à final do Campeonato Gaúcho, como, no determinado momento, até mesmo como favoritos. A estruturação tática do Grêmio e a recuperação que se deu durante a competição, durante o campeonato, foi uma reestruturação saudada. Quer dizer, o Grêmio buscou 3 reforços durante o campeonato, pôde contar basicamente com 2, o Cebola infelizmente não pôde participar de uma maneira efetiva, e o Grêmio fez a recuperação durante o campeonato com aquele elenco, melhorou um pouquinho o seu elenco a partir exatamente dessas chegadas, mas chegamos ao final do campeonato com uma grande chance de sermos campeão. Uma grande chance de sermos campeão, né? Talvez diria até mais saudado, tanto do ponto de vista da sua estruturação tática, como também saudado do ponto de vista da sua evolução durante o campeonato. Chegaria numa condição que, se o Grêmio ganhasse, estaria absolutamente consolidando uma certa justiça e um certo favoritismo. Eu avalio que o trabalho foi bom, não obtivemos o resultado suficiente e acho que as 2 partidas do Brasileiro, o empate 3-3 e a derrota para o Curitiba, tiro fora aqui a vitória sobre o CRB, foram jogos que emblematizaram exatamente esse desgaste, principalmente emocional, por conta do Grenal. Desde segunda-feira, desde domingo, na verdade, após o resultado contra o Curitiba, nós fizemos vários contatos, fizemos várias avaliações, conversamos com muitas pessoas e estávamos avaliando essa situação, sim. O Filipão avaliou praticamente na mesma linha do que nós, né? Mas o Grêmio não teria, antes de conversar com ele, o Grêmio não teria absolutamente nenhuma atitude a ser tomada. O Grêmio primeiro queria ouvir dele, e ele veio com essa posição, e o clube aceitou imediatamente essa questão.
E aqui quero fazer assim uma situação que devo reconhecer. A história do Luiz Felipe no Grêmio não tem nenhum arranhão nesse particular. A trajetória dele no clube, seu mérito de campeão brasileiro, campeão gaúcho, campeão sul-americano, disputou o vice-campeonato, foi vice-campeão mundial. Quer dizer, a história dele no clube está absolutamente inatacada. Até que ponto houve algum tipo de desgaste com os jogadores internamente, que também, dentro desse contexto de desgaste emocional do Grenal, inviabilizaram a permanência dele e ele acabou por tomar a iniciativa de sair? Olha, o que eu quero te dizer? Eu vi nos jogadores agora, tivemos uma conversa com todo o elenco, e depois da conversa, depois da despedida do Filipão, e vi no elenco também exatamente uma certa frustração. Cobrança. Tem várias formas de fazer cobrança e são as personalidades que determinam exatamente como tu te comporta no relacionamento. Tem gente que cobra mais duramente, tem gente que cobra mais sanguineamente. Outras pessoas não aceitam tão bem isto. E outras pessoas o fazem de forma diferente. Têm mais paciência, têm mais conversa, têm mais capacidade de harmonizar o relacionamento a partir exatamente de conversas e a partir de sintonias. Eu não sou julgador de ninguém. Eu não posso julgar comportamentos nem de quem o faz, nem de quem o sente. Porque cada um reage de uma maneira diferente. O que nós temos que respeitar aqui são as individualidades. O Filipão é um homem vitorioso com essa característica. Deu certo aonde passou. Foi um sucesso, um case no futebol mundial. Se ele teve sucesso assim, as suas razões e a sua personalidade eu tenho que respeitar. Não sou eu que vou moldar a sua personalidade. Então eu entendo e respeito esse tipo de comportamento. E não vi no grupo de jogadores nenhum ressentimento, nenhuma situação que pudesse caracterizar isso como uma quebra de confiança ou então uma situação de relacionamento desgastado por conta desse comportamento. Eu acho que todos nós, uma vida inteira, nos acostumamos ao Filipão, exatamente o Filipão cobrador. Ele fez um arrazoado presidente, né, em uma resposta só, meio que criticou o desempenho técnico, depois disse que não se arranha a imagem. E a gente estava até falando aqui com o Limeira, com o Celame e com o Zé Aldo, e é óbvio que não arranha mesmo, né? Não. O torcedor do Grêmio idolatra o Filipão, né? Isso aí não tem, não é... Mesmo que a imprensa dê pau, mesmo que tenha havido um certo desgaste pelos resultados recentemente, mas não a imagem em si, né? Não tem como. Celame, o que você achou? Essa é a diferença, desculpe, Omar, essa é a diferença do presidente Koff para o presidente Bolzan em relação ao Filipão. Não te daria jamais. Lá atrás, há muitos anos, num período de pressão e crise, o presidente Koff disse, não, o Filipão só sai quando eu sair. E aquilo foi o combustível que ele precisava, o apoio que ele necessitava para dar sequência no trabalho, para encontrar a fórmula correta, para montar o grupo e ser muitas vezes campeão. E essa frase foi antes de o Filipão não ser nada. Ele só tinha ganho aquele gauchão de 87 com o Criciúma. Foi no meio do Fogo Cruzado em 93 essa frase, logo que ele chegou substituindo o Sérgio Costa. O que passa para quem está analisando de fora, o Grêmio como instituição, o Grêmio como time de futebol e como clube de futebol, é que o tamanho do Filipão incomodava alguma coisa lá dentro do clube. Celane. Bom, pelo que você ouviu. Pelo que eu ouvi, evidentemente que eu não concordo com o presidente do Grêmio. Agora, é uma pessoa, o presidente atual do clube, de muitas qualidades, é uma pessoa boníssima, e junto com o Pacheco, que é um cara que tem uma trajetória vitoriosa no Grêmio, espero que eles achem uma solução para o Grêmio caminhar tranquilamente e fazer esse período de transição sem muito percalço. Em relação ao Dr. Fábio, certamente ele não tomaria essa atitude. Hoje ainda. Eu conheço o Dr. Fábio e com certeza o Luiz Felipe ainda seria o treinador do clube. Bom, a partir de agora, vou fazer uma pergunta cretina para ti, não que seja do meu feitio, entendeu? Tomara que tu não tenha que escutar uma resposta cretina. Não. E eu sei que você não precisa, mas tem um desafio. Se lhe convidassem até para ser diretor remunerado, junto com o Pacheco, você aceitaria? Não. Cara? Não, eu por princípio não pegaria um centavo do Grêmio. Não, você ia trabalhar o dia inteiro e abrir mão dos seus afazeres diários. Para mim o Grêmio é uma coisa acima de... Olha, só abaixo dos meus filhos e da minha família. Eu não teria nem como pegar um real do Grêmio. Só por amor?
Evidentemente. Mas daí você não ia poder se dedicar também 24 horas por dia. Mas aí tem outras estruturas que eu acho que o departamento de futebol do Grêmio está errado. Eu acho que, infelizmente, o Internacional está muito melhor preparado que o Grêmio nisso aí. O Internacional tem 4 diretores, é isso? O Inter tem 3 diretores e tem mais um que é o remunerado, que é tipo um gerente. E faleceu E tem mais um gerente administrativo que é o Loss. E o Grêmio teria que fazer isso. Administrativo dentro do futebol, isso que eu quero dizer. Eu acho que o futebol do Grêmio deveria voltar ao clube. Os vice-presidentes, o vice-presidente deveria ter 1 ou 2 ou 3 diretores e entrar dentro do vestiário e mandar, e esse diretor executivo, esse cargo, ser bem menor do que é hoje. Operacional apenas. Acho que está muito errado o Grêmio nisso aí. Está muito inflado o cargo. Rec, eu acho que o termo certo seria: o Grêmio tem que voltar a mandar no seu futebol. E não um diretor remunerado, ou um funcionário, ou qualquer outra pessoa que não seja um representante do clube. É isso. E foi assim que o Grêmio conquistou todos os seus títulos. Desde que inventaram esse cargo de diretor remunerado, acho que só o Denis, em 2001, foi campeão. Depois de lá, ninguém foi campeão com isso aí. Bom, e no El Campín, em Bogotá, o Internacional perdeu para o Santa Fé por 1-0 pela partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América, precisando vencer por 2 gols de diferença aqui no Beira-Rio para avançar às semifinais. E o torcedor recebeu o clube com festa na chegada no Salgado Filho. Você estava no voo, Limeira? Como é que foi essa chegada aí? Bom, vou contar até quando a imagem é bonita. Nós estávamos descendo do avião, antes de chegar próximos torcedores, recebemos a notícia, e ali os jogadores ficaram sabendo da notícia, que tínhamos em torno de 400 torcedores no Salgado Filho para festejar, né? Mostrar o apoio, mais do que qualquer coisa, mostrar que está fechado com o grupo, que está junto para buscar essa conquista na próxima quarta-feira. E aí foi uma alegria geral ali, né? Porque estávamos já 6 horas e meia de viagem, não sabíamos dessas informações, estávamos ligando o celular no momento e já vimos alguns amigos mandando fotos, né, pelo celular e tudo. E aí alguns jogadores que iam pegar o táxi e iam direto para sua casa, desistiram de pegar o táxi exatamente para ir no ônibus, ir junto à torcida e poder retribuir essa presença do torcedor, mostrando também que eles estavam contentes com a presença da torcida. Esse é o Terminal 2, né? Ele foi no Terminal 2, até para facilitar, tinha outros voos chegando, a Infraero orientou um posicionamento do ônibus e dos torcedores, e assim com segurança, conforto, todos puderam fazer a sua recepção aos jogadores e à comissão técnica. Selame, está mais fácil torcer para o Grêmio ou mais difícil secar o... O que está mais difícil, torcer para o Grêmio ou secar o Internacional? Os dois estão difíceis, né? Está complicada essa escolha aí. Mas agora você está com Santa Fé agora. Agora falando do Internacional, tu quer que eu fale o que eu sinto claro, ou o que eu quero? Não, o que você quiser. Não, pela razão ou pelo meu desejo? Pelas duas coisas. Pela razão, acho que o Internacional passa. E pelo desejo, óbvio que se repita aquela vez do Olímpia. Estádio bem lotado. Achando que dá e parecia que dá. Isso é um desejo. Agora, a razão, acho que o Internacional tem um bom time. O técnico surpreendeu, né? E esse estádio vai estar lotado, eles vão fazer aquela festa toda, aquele troço. E aí eu acho que, provavelmente, o Internacional passa. Mas, né, vamos ver, né? Omar, vamos esperar. Se disse que tu és uma pessoa que tem um grande conhecimento de mercado de jogadores. De onde vem isso? E se tu mantém essa característica de apontamentos, observações? Não, apontamento não. Cada um tem seus hábitos, né? Tem cara que gosta de ver novela, cara que vai a cinema, cara que não sei o quê. Entre os que eu posso falar aqui, eu gosto de ver futebol. Então, quando eu estou trabalhando, eu tenho uma TV, fica rodando futebol o dia inteiro. E tu vai, por repetição, até a asa não aprende. Então, tu fica olhando lá, vendo esses troços. E eu tenho o hábito de ver futebol. Gosto de ver futebol antigo, muito. Gosto de ver como os times que dominaram uma certa época, ou na Holanda, ou na Alemanha, se formaram. Eu sei, daí eu pego lá, tenho 20, 30 jogos do Ajax, do Cruyff, ou
do bairro. Eu sei como se formaram até a derrocada. Eu gosto de ver, mas isso aí não quer dizer que o cara é um... Eu tenho o hábito de ver futebol. Você está pronto para ser um gerente de futebol? Ele vai ficar bravo comigo, mas eu tô... Gerente de futebol, pô, tá de gozação, nem pensar. Vice-presidente. Não tenho nada contra, não tenho nada pode contra quem fez essa opção. É uma opção de vida e é legítimo e os clubes precisam disso. O Grêmio está precisando. Agora não é o meu caso. O Grêmio está precisando de um bom lateral direito. Dessas tuas observações, qual é o nome que tu... Não. Isso aí vai pro cara que o Romildo vai escolher aí. Senão fica muito ruim para ele. Aí não dá, Zé. Fora do ar eu te digo. O Grêmio está trazendo o Luiz Ricardo. Que foi da Portuguesa, São Paulo e Botafogo? Isso. Que jogou no Vila Nova, lembra? Com Pedro Júnior e Paulo Ramos. Vamos ver. Agora ele jogou aí contra o Figueirense aí no meio da semana ainda. Não foi ele que fez um gol? No rebote, que o cara bateu uma falta, o goleiro do Figueirense palmou e ele fez o gol de empate, 2-2 com o Botafogo. Eu acho que foi ele. Foi ele. Sei, é um lateral ofensivo. Sei, o Grêmio está atrás desse aí? Está se especulando que possa ser ele. E tu tem o hábito de acompanhar a base, observar os garotos? O que eu vi, que eu não sei se foi aqui que saiu, que o Grêmio estava atrás do Rildo. Da Ponte Preta. Ele joga mais que o Everton? É um jogador, eu não sei se eu cheguei a falar contigo ontem na rádio, mas é um jogador de flanco. Independente se ele é melhor ou pior do que, que o Grêmio tem lá, só que o Grêmio tem o Mamute nessa posição, o Luan pode jogar nessa posição, tem o Everton, tem o Pedro Rocha e parece que está voltando até o Fernandinho. Não, esse é certo que volta. Certo. Aí o Grêmio vai pegar o sexto, vai colocar um sexto jogador para uma posição que ele já tem. O Grêmio vai ter 6 jogadores de lado de campo. Me falou sobre isso. E nenhum definidor. Quem é o matador que está à disposição aí? Luiz Fabiano. Eu não sei. Agora eu tenho certeza que o Pacheco, pelo histórico que tem, e o presidente Romildo vão conseguir trazer esse centroavante que o Grêmio precisa, esse fazedor de gol, e vão conseguir remontar a estrutura do futebol. O Santander é centroavante, né? Esse está jogando aquele Guarani do Paraguai lá. Isso. Olha, é um cara que apareceu agora aí, né? Mas eu acho que o Grêmio deve ter alguma opção, né? Deve estar procurando esse definidor, né? Eu não acredito que o Grêmio combate quem o empresário chega lá e ofereça. O que nós tem que ter alguma convicção. O que nós ouvimos, Omar, é que o Grêmio não tem recursos para fazer grandes investimentos. Sim. E sem dinheiro, com o mercado inflacionado, tu não compra jogadores bons. Como é que resolve isso? Tu resolve isso dando força para as categorias de base. O Grêmio tinha, eu acho que foi o erro do Grêmio até agora, com o Luiz Felipe, o Grêmio tinha que ter feito uma base do seu time, com os jogadores oriundos das categorias inferiores. Você acha que o Grêmio... Tem bons jogadores no Grêmio. O problema do Grêmio é que o Grêmio não definiu ainda um time titular, mas tem muitos jogadores que podem... Olha, o Grêmio não é tão fraco como o pessoal que está transparecendo aí. Quer dizer, o Grêmio tinha que fazer o que o Atlético fez, certa vez, que deixou o time principal excursionando e jogou o estadual com sub-23. Parece que é uma prática do Petralha isso aí agora. Tá. Olha, Rec, eu vou dizer o seguinte... Esse ano engrossou, ele botou os titulares. A melhor atuação do Grêmio nesse período do Luiz Felipe foi os 4-1 no Grenal na Arena. Aquele meio-campo dele, ele botou o Wallace, botou o Ramiro, esse Felipe Bastos, o Luan na ponta do meio-campo, o Dudu e o Barcos. Né? Esse eu acho que deveria ser essa a formação do Grêmio, não os jogadores, mas nesse modelo de time, nessa concepção. O Wallace está lá, o Ramiro daqui a pouco está. Nós temos ainda jogadores, tem o Biteco, que é um jogador que fez todas as categorias inferiores em seleção brasileira. O Grêmio tem o Luan, tem esse garoto, meu canhotinho aí, me fugiu o nome. O Lincoln, que é novo, mas aos poucos pode entrar. E tem atacantes de flanco que podem dar resultado. O Everton é bom jogador. O Mamute é bom jogador. Agora, o Mamute não é jogador centralizado. É jogador de flanco. Agora, pega isso, encaixa uma ou outra peça, o Grêmio tem time para enfrentar qualquer um.
Muito bem, e a seguir vamos continuar projetando os jogos da dupla Grenal no Brasileirão. Nilmar vai jogar contra o Vasco da Gama. Os 2 jogos neste sábado, Internacional, 6h30 da noite contra o Vasco da Gama no São Januário. E à noite o Grêmio, o jogo que eu estarei comentando diante do Figueirense na Arena, esperando contar com a presença do torcedor. Já voltamos. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã será pleno. Mãe, chegou! Boa aula, Guto! Cerepau, há 50 anos dando às crianças com paralisia cerebral mais precisam atenção e carinho. Porcaria de caixa pirata. Simulação encerrada. Tá vendo? Não dá pra confiar nesse Azar Box pirata. Então compra logo Sky pré-pago. Por R$12 de R$ 49,90 o equipamento é seu e já vem com 1 ano de TV por assinatura Sky, sem você ter que pagar mais nada por isso. E depois de 1 ano você recarrega quando quiser e puder. Sky pré-pago, um jeito novo de ter Sky. Do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Sky, você na frente sempre. Ela calça a chuteira, veste a camisa. Vida de craque é assim. Renata Pan está com a bola toda. Você é uma fanfarrona e com essas feras a marcação é cerrada. Esse cara é louco. Que lindo. Não vai passar um detalhe sobre o seu time. Eu vou falar uma hora aqui, viu, né? Jogo aberto, de segunda a sexta. Vamos discutir o futebol, que é o que mais importa. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa Alexandre Limeira, vice de administração do Internacional, ex-diretor de futebol do Grêmio, Omar Selame, o narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes, agora FM 94,9 e Bandeirantes AM 640. Enquanto debatemos, vamos acompanhar a última vitória do Internacional contra o Vasco no São Januário pelo Campeonato Brasileiro. 2 gols do Forlan, se não estou equivocado. Olha só. Eu chutar o Forlan chutava, né? Ele não tinha mais aquele ritmo da Copa do Mundo. O Vasco passou por um processo. Fernandão era o técnico do Inter. O jogo do Inter com o Vasco me permite fazer uma observação que talvez... Aí o gol do Vasco era o Marcelo Oliveira, o técnico. Mereça um complemento do Omar Selame. O Vasco me lembra o Grêmio. Problemas na política e diminuição de recursos e apequenamento do time. O Vasco hoje é um time pequeno. Mas o Vasco ainda tem o São Januário, né? Que não precisa discutir. O Grêmio ainda tem um agravante em relação, né, ao Vasco, que é a Arena, que é um pepino, né? Que mesmo que o Grêmio consiga se desvencilhar dessa bronca, vai ficar com uma dívida de 170 milhões, que se fala aí. Mas o Vasco tem uma questão muito forte, que é o Eurico Miranda. Né? É terrível, é gol contra. Mesmo que ajeite, é gol contra. Ele tem força política, é isso? A força política, o envolvimento e uma forma, na minha avaliação, antiga de fazer futebol. Então ele tem que passar por essa fase. Agora, o Internacional sempre se deu bem lá em São Januário. Vários jogos que eu lembro. Teve um na volta até do Nilmar, que ele fez um gol lá, que infelizmente foi o jogo que o Sorondo se machucou. Né? Então, sem dúvida, vai ser um confronto forte. O Inter vai forte amanhã. Né? Vamos ver se buscamos essa vitória. Sabe que até isso desmistificou o Diego Aguirre, né? Ele não lamenta ausências e o misto dele é bem misto mesmo, bem misturado, né? O Vitinho hoje mesmo fica na reserva, o Nilmar vai ser titular, ele mistura e não está nem aí, ele faz de acordo com as suas convicções. Omar, você estava falando antes das divisões de base, o Internacional tem feito isso bem. Tem. Mesmo contratando bastante.
Tem, tanto que as contratações que o Internacional fez, poucas estão jogando, né? É. A gurizada tomou Sufocou. conta do time. Eu acho que é por aí o caminho do Grêmio. E você vê qualidade. Tem que botar para jogar, né? Tem que botar para jogar. Como o Internacional fez, o Grêmio tem que botar o pessoal da base para jogar. Aí vamos ver o que vai acontecer. Concorda com E eu o acho que o Luiz Felipe era uma boa segurança para esses jovens poder caminhar aí. O presidente reivindica o Raul como titular na lateral ou pelo... Você concorda com o presidente? Eu vi ele jogando na Copa São Paulo. Jogar contra os profissionais é outro... O furo é mais embaixo agora. O Grêmio teve o Campeonato Gaúcho para fazer isso e acabou não fazendo. O Grêmio errou. Né? Podia ter colocado esses guris para jogar ali, não fez. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Grêmio não pode ficar experimentando muito. Né? Não pode ficar experimentando muito. Naquele ano de 2003, depois de 2004, o Grêmio experimentou bastante jovens. E tinham até qualidade. Tinha o Marcelinho, tinha o Bruno, mas sofreu um processo de desgaste extraordinário. Né? Tem que mesclar, né? Olha, eu me lembro em Campeonato Brasileiro, só uma vez isso aí dá certo. Santos. Não, o Enel não dá. Ele tirou o Show, botou o Paulo Roberto, tirou o Dirceu, botou o Paulo César Magalhães, colocou o Nilmar, bababá, e foi botando uma gurizada lá, acabou sendo campeão. Eu me lembro, no Grêmio, de Campeonato Brasileiro, ter uma reformulação tão grande. Agora, o pessoal que está lá dentro, acho que deve saber fazer isso aí. Né? Já vou passar a palavra para o Limeira, porque nós vamos acompanhar também a última vitória do Grêmio contra o Figueirense na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Foi o ano passado, né? O Filipão era o técnico já, e o Barcos fez o gol e o Argel já era o técnico do Figueirense. Isso aí. Deu até um bafafá com o Argel no final do jogo. Mas não com o Filipão. Não, com o juiz. Ele se ficou lá, né? teve um chilique. Que teve um pênalti pro Figueirense. Ele deu, se não me engano, foi de pênalti o gol do Grêmio. Já deve aparecer. E ele não deu um em favor do Figueirense, o Argel surtou. Aí, ó. Mas fez um bom trabalho. O Argel, ano passado, o Figueirense estava caindo e aparentemente naquelas quedas irreversíveis. E ele brigou jogo a jogo e tal, e chegou nos últimos jogos, nas últimas rodadas, já com o time fora do risco. Aí o pênalti, ó, que o Barcos fez. E o Filipão naquele jogo, se você lembra, ele colocou 4 centromédios, lembra? Lembro. O Grêmio precisava estabilizar, ele radicalizou. É isso aí mesmo. Tem que jogar assim. Tem que jogar se ficar. Eu gosto de complicar com os gaúchos. É verdade. Aqui então, o ano passado ganhou do Inter, 3-2. Um jogo que estava definido praticamente, né? Tranquilo, Internacional. E ele joga contra os grandes só especulando, né? Ele foi o primeiro a ganhar no Itaquera, do Corinthians. Na inauguração do Itaquera, 1-0 para o Figueirense. É a única derrota em casa do time do Corinthians no novo estádio. Não, perdeu agora para o Guarani do Paraguai. É verdade. Era até então a última. É Giovanni Augusto, né? Fez chover contra o Internacional e foi bem contra o Grêmio também. Não, o Giovanni é o que está no Atlético. Mas ele veio, ele se rebelou e se mandou e voltou. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador, esse cara. E também contra o Corinthians, eu estava me lembrando do Salzano aqui, foi ele que fez o gol. Também contra o Corinthians. Ele acabou com o Inter naquela Sul-Americana, né? Não, Copa do Brasil. Na Sul-Americana foi o Bahia. Foi o Bahia. Mas o Grêmio tem bons jogadores na base, sim. O lateral esquerdo é bom, o Júnior. O Júnior é bom. Tem um zagueiro que não apareceu ainda no time de cima. Pois é. O Gabriel Silva, que é bom. Zagueiro. Eu gostaria que fosse uma vez testado na lateral direita. Eu acho que pode dar resultado. Tem perspectiva agora. Tu tem que ter confiança e apostar, né? E ver até onde vai dar agora. Vamos ver. Você acha que o Grêmio tem condições de chegar, por exemplo, numa faixa de Libertadores da América, ou esse ano é um ano de transição, chegando em 7º, 6º, 8º, tá bom? Como eu te respondi outra vez, tu quer que eu te responda pelo que eu acho ou pelo meu desejo? Não, desejo eu sei que você quer que o Grêmio seja campeão brasileiro. Então eu acho que o Grêmio não tem condições. Fica em 6º, 7º. De Libertadores? Não, pelo que está se mostrando, não tem.
Não tem. Infelizmente não tem. Mas com 2 rodadas da competição... Mas não é jogar toalha. Tu tem que ter segurança. Embora isso não traduza a grandeza do Grêmio, o Grêmio tem que fazer uma travessia segura esse ano nesse Campeonato Brasileiro. Te pergunto diferente. Tivesse permanecido o Filipão, seria possível? Deixa eu responder depois do intervalo, o Marcelame, e eu estou devendo também uma palavra do Limeira que se engatilhou para falar e eu acabei cortando, queria ver a última vitória do Grêmio contra o Figueirense. Já voltamos. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. O meio ambiente é formado por detalhes, pequenos traços de perfeição, uma riqueza particular expressada com vida e energia. Cuidar e valorizar este presente é tarefa de todos. Consciência para utilizar os recursos naturais e amar as plantas e os animais. Não destrua o que foi feito para você. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma homenagem Band. Oi, vamos brincar? Quem piscar primeiro, perde. 1, 2, 3 e já. Ó, não vale piscar. Nem virar, tá? Não feche os olhos pra gente. Faça a sua doação. Você vai sentir a melhor sensação do mundo. Kinder, novas formas de fazer sentir. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa Alexandre Limeira, vice de administração do Internacional, feliz da vida. O Internacional vendendo ingresso para Chuchu, né? Já para o jogo contra o São Paulo. O ex-diretor de futebol do Grêmio, Omar Selaimen, e o narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes FM 94,9, Bandeirantes AM 640. Ficou a pergunta do José Aldo no ar para você responder aí, Omar Selaimen. Olha, Zé, eu acredito que se o trabalho continuasse, eu acho que o Grêmio teria chance de recuperar. De beliscar uma Libertadores. Como eu acho que nós vamos começar tudo do zero, vai trazer um treinador que não conhece o grupo, a torcida, não sei se vai ter paciência, não sei se esse treinador novo que vão trazer vai aguentar 3 ou 4 derrotas, e se acontecer isso, será que a diretoria não vai ter que mudar? Quer dizer, o Grêmio entrou, acho que, num terreno perigoso. Primeiro, fiquei te devendo uma resposta antes que eu te atorei aí. Dentro do assunto, né, eu vejo o Internacional entrou em campo contra o Santa Fé com 7 jogadores da base. Né? Era o William, Alan Costa, o Dourado, o Sacha, o Valdívia, o Nilmar, o Alisson, e quase 8 se o Jefferson tivesse recuperado da lesão. Então, o segredo está na base. O Internacional ganha do Barcelona, ele começa o jogo com o Pato no ataque. E depois entra o Luiz Adriano no jogo, na hora que sai o gol do Gabiru. Então, a base é o segredo. E para não ficar só no Inter, o Santos, quando foi campeão e teve aquela parada, e ele mudou o time dele, ele veio com o Robinho, com o Diego, com o Elano, com todos os garotos da base. Ali recuperou o clube. Estava quebrado o Santos. Paulo Almeida. Isso é política de futebol. O segredo é a base, é o aproveitamento a base junto com as feras. É o garoto, é o Dourado, olhar para o lado dele, tem o Arangues, tem o D'Alessandro. Né? E aí sim, a categoria, e aí sim um trabalho bem feito de categoria de base que o Internacional tem há muitos anos, ela traz esse resultado profissional.
Ô Marcelo, para a gente encaminhar o encerramento, e até para resumir a obra toda, começa por um camisa 9, claro, com o apoio do torcedor e com convicção nas contratações. Eu acho que o Grêmio tem que ter convicção no que vai fazer daqui para frente, né? Tem lá um presidente e um diretor de futebol, que é o Pacheco, muito competente para isso. A gente tem que apostar as fichas neles. E eu acredito que o Grêmio, contratando um camisa 9, tendo um preparo físico adequado e um treinador de pulso, eu acredito que o Grêmio possa fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Essa comissão técnica permanente, o técnico vem só com auxiliar técnico? Isso é o ideal de cada clube. Agora, tu tem que ver se o Grêmio, num momento como está agora, vai se adaptar a isso. Mas isso é o ideal. Limeira, para encerrar, para encaminhar o encerramento. Internacional vira, quebrando o recorde de público. Internacional, você está sentindo o cheiro de título, você está com as barbas de molho, está de fraldão. Como é que você se sente nesse momento aí? Nós estamos prontos para um grande jogo. Assim como estávamos prontos para um grande duelo contra o Atlético Mineiro, dificílimo, estamos também preparados para um grande duelo, né? Teremos um jogo, mais uma vez, do Beira-Rio, só de sócios, né? Nós batemos um recorde da história internacional, ultrapassamos ativos, mais de 110 mil sócios essa semana, e ontem um amigo estava me perguntando, esse aumento do quadro social, porque o Inter está na Libertadores. Eu fiquei em dúvida da resposta. Talvez o Inter esteja na Libertadores por causa do quadro social. Então, vale as duas, né? A força do Internacional está na sua torcida e ela vai fazer diferença. É um confronto muito duro, assim como foi o Atlético Mineiro. Mas nós estamos prontos. Tudo é bem mais polêmico, eu nem perguntei. O Internacional tinha ideia de não permitir que a geral do Grêmio entrasse lá. Como é que isso faz na prática? Não é assunto agora o Grenal. Sim. No Grenal do Beira-Rio vai ser em novembro. Então tá, mas Vamos deixar para o Santa Fé, mas tenho certeza. Acertaram as duas direções? Temos conversando sempre, mas tenho a certeza que Internacional, Grêmio, Brigada Militar, Ministério Público, vamos trabalhar para o futebol do Rio Grande do Sul ser cada vez melhor. Limeira, qual é o ganho fixo mensal do Inter com um quadro de 110 mil sócios ativos e em dia? 7 milhões mês. Né? A ideia era chegar a 9, né, Limeira? É pagar a folha, né? Pagar a folha só com sócio é um sonho. Acho que até mais do que recorde, isso, aquilo, a gente poder, o quadro social, pagar a folha. Estamos próximos disso, né? A força do quadro social é imensa, né? E isso a gente se reflete, nós temos 35% do nosso quadro social fora de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Vejo que Não, como é bom quando a fase de um clube tá boa, né? O cara fala calmo, tranquilo, sereno, né? E se balaqueia bastante. Bem me perguntaram da escalação do lateral, bem do que eu acho do treinador. Primeiro tá tranquilo, pausar, tal, por cima da carne seca, né? Mas tem que classificar, porque... será que não vai ter um dia que dá só uma crisezinha lá para dar uma mudadinha? Para dar uma empatada nesse negócio aí. Obrigado, Selene. Eu que agradeço, estamos à disposição. Sabe que o programa é assim mesmo, a gente vai falando. Obrigado, Limeira. Obrigado, que o Inter consiga virar e que ganhe hoje do Vasco, que o Grêmio ganhe do Figueirense. Quarta-feira, mais do que assistir, o torcedor tem que participar. Zé Aldo, a luta continua. Né? Então, amanhã é contigo. Né? Eu hoje vou realizar um sonho, vou comentar um jogo às 9 da noite de sábado. Que é bom, estaremos lá. Algum esporte a gente tem que praticar, né? É verdade. Então tá. Quero desejar a todos um grande final de semana, acompanhando o Grêmio hoje na Arena, o Internacional também ouvindo a Bandeirantes FM 94,9 ou a M640, você escolhe. Sábado que vem tem mais.